Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui uma fala surpreendente do Mamãe Falei, que é do MBL. Eu já gravei vídeo aqui respondendo, enfim, tenho diferenças em relação ao que o Mamãe Falei pensa, mas nesse ponto aqui me chamou bastante atenção. Mamãe Falei que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Podemos, o mesmo partido de Sérgio Moro, que é o candidato à presidência que ele apoia e o Moro apoia ele lá em São Paulo. Mas baseado no que o Mamãe Falei falou, eu vou mostrar para vocês aqui se de fato ele for levar em consideração a preocupação que ele manifestou no podcast que ele foi, só tem um candidato para ele votar nessas eleições, que é Ciro Gomes. Eu já vou explicar o que aconteceu, mas antes eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou aqui, olhou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, deixa o dislike, se puder comentar, compartilhar. Tudo isso é muito, mas muito importante mesmo para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Bom, mas antes de falar do Mamãe Falei, eu quero trazer uma notícia que acabou de sair sobre Sérgio Moro, que está se complicando em relação ao trabalho que ele teve lá com Álvares e Marçal, a empresa, enfim, que ele está sendo agora alvo de investigação pelo Tribunal de Contas da União. Vai destacar aqui a matéria da CNN Brasil o seguinte, né, manchete. Ministério Público pede ao TCU, Tribunal de Contas da União, a indisponibilidade de bens de Sérgio Moro. E vai explicar aqui, por exemplo, que o subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao TCU que declare a indisponibilidade de bens do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como medida cautelar por suposta, vejam isso, sonegação de impostos sobre os pagamentos que Moro recebeu da consultoria Álvares e Marçal, responsável pela administração judicial de empresas condenadas pela Lava Jato, e vale lembrar, né, que o juiz ali foi Sérgio Moro. Com isso, o subprocurador mudou o próprio entendimento e voltou a defender que o TCU investigue os ganhos de Moro, de 3,6 milhões pagos pela consultoria. Para Furtado, Moro foi contratado fora do regime CLT e houve a chamada pejotização, a fim de reduzir a tributação incidente sobre o trabalho assalariado. Estão divulgando na internet a nota fiscal que o próprio Moro revelou ali, enfim, tá lá, né, na descrição do serviço, prestação de serviço de consultoria empresarial referente ao mês de fevereiro de 2021. O valor de fevereiro, mais de R$800 mil. É isso mesmo, meus amigos. Isso aqui vai dar pano para manga. Sérgio Moro achou que resolveria essa questão só com a live lá com o Kim, dando entrevista aqui e ali, mas me parece que a coisa pode complicar bastante pro lado dele. Mas vamos pro assunto de hoje, que é a participação do Mamãe Falei lá no podcast Inteligência Limitada, e o pessoal tá divulgando um corte nas redes sociais, que quando eu assisti, falei, não, isso aqui não veio do Mamãe Falei, não é possível, né? Me causou uma surpresa e confesso, uma surpresa muito positiva. Acompanhe comigo aqui. Mas basicamente o Lula fez isso por uma questão retórica e para que ele tivesse apoio da elite do país, que é uma elite, isso é uma coisa que eu insisto em falar, um país ele tá na merda não só por causa dos políticos e por causa do povo de uma forma geral, por causa da elite. Quando você tem uma elite que se abstém do debate, ou uma elite, como a gente tem parte da Faria Lima, que pensa muito mais no rendimento da Bolsa na semana que vem do que no plano de país que você quer para os próximos anos, quando você tem uma elite que pensa em ganhar dinheiro com este governo e que se exploda aos próximos, porque não tem projeto de país, aí você tem um país indo pra merda, cara. Então, é isso. Isso na verdade, é um efeito colateral de você ter um presidente populista e uma elite lixo, que a elite do Brasil é um lixo, a verdade é essa. Bom, então vocês viram aqui uma fala, na minha opinião, extremamente feliz. Não quero aqui avaliar o restante, né, da participação dele, mas nesses segundos que eu mostrei para vocês aqui, simplesmente assim, não tem nada do que discordar. Eu discordo muito do Mamãe Falei, em vários momentos já discordei, mas nesse aqui eu tenho só que dar os parabéns. Agora, eu tenho uma notícia nada agradável para o Mamãe Falei. O candidato que ele apoia, Sérgio Moro, não tem um plano de país que de fato ataque os interesses desta elite, que eu concordo com você, é parte central, né, do Brasil estar na situação que está nesse momento. Então, assim, é necessário a gente ver que essa mudança ela tem grandes chances de acontecer a partir, né, da eleição de um presidente comprometido com o povo, com a classe média também,
e não com os barões que estão lá em cima. E o Sérgio Moro tem falado de quê, ultimamente? De privatizar a Petrobras, o que, na minha opinião, não ataca os interesses dessa elite, pelo contrário, ele apenas quer beneficiar elites daqui e também elites lá de fora. E assim, o Ciro Gomes fez um react muito bacana, combatendo essa ideia. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. O Sérgio Moro fala em força-tarefa para combater a miséria, a pobreza. Olha, força-tarefa, como o próprio Ciro também disse no react, é governo. Né? Você já tem o que você precisa em termos de ministério, de secretarias, em termos de, enfim, de pessoas. É necessário governo preocupado com essas questões. Então não é necessário criar mais uma força-tarefa, né? Ele gosta dessa expressão, para fazer isso. É só ter governo que funcione com essa finalidade. Ele fala em reduzir gastos. Onde? Porque essa coisa de reduzir gastos, como o Dória falou no Canal Livre, né, quando é para mexer na previdência, na aposentadoria, aí muita gente fala, não, é necessário você às vezes fazer algum tipo de sacrifício, né, em benefício, como o Dória falou lá, daqueles que estão passando fome, para que não morram de fome. Aí o Dória foi indagado sobre tributar grandes fortunas e cobrar lucros e dividendos. Aí o Dória, não pode ter medida autoritária daqueles que trabalharam para conquistar as suas fortunas, mas medidas para mexer naqueles que trabalharam para adquirir a aposentadoria. Aí o Dória, por exemplo, que nesse momento é, entre aspas, um aliado de Sérgio Moro, existe um acordo de não agressão entre um e outro, lá na frente talvez um abrir mão para apoiar o outro candidato. Então são ideias que de fato não vão enfrentar ou confrontar os interesses dessa elite que o Mamãe Falei muito bem criticou. E esse cara que faz isso, o Arthur, é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, por exemplo, que tem propostas nesse sentido de ajudar quem está aí na pobreza, na classe média ou na extrema pobreza. E para isso você tem que fazer alguma coisa. Não dá simplesmente para cruzar os braços e achar que o mercado livre vai fazer a mágica do pleno emprego, vai fazer a mágica da distribuição de renda e tornar todo mundo rico. Não vai. É necessário o Estado, através de uma tributação progressiva, enfim, fazer algum tipo de ajuste. E o Ciro, por exemplo, não é a favor de que o Estado agora seja intervencionista, não. É a união, Estado, iniciativa privada, universidades. Agora, em relação a essa questão tributária, por exemplo, o Ciro propõe cobrar tributos sobre lucros e dividendos. Alguém pode falar como o Dória, medida autoritária. Só Brasil e Estônia não cobram. Outros países cobram há muito tempo. O Brasil cobrou até Itamar Franco. Fernando Henrique revogou e ficou revogado de lá para cá, passando pelos governos ditos de esquerda, Lula e Dilma. O Ciro propõe cobrar imposto sobre grandes fortunas. Eu sempre insisto que isso aqui é muito mal compreendido. Alguém me assiste aqui e fala, lá vem o Ciro querer taxar minha casinha e meu carro. Não, é acima de 20 milhões. 0,5%. E você pode discutir, né, tanto a alíquota, eu defendo que se discuta também a partir de quanto, ok, mas não dá para negar a importância disso. O Ciro defende, por exemplo, aumentar a tributação sobre as grandes heranças, até para aliviar as pequenas. No Brasil vai de 4 a 8, nos Estados Unidos gira em torno de 30%. Eu estou citando Estados Unidos porque é um país referência para os liberais, né? O Ciro defende, por exemplo, cortar renúncias fiscais no Brasil na casa de 350 bilhões. É realmente um absurdo. Tem renúncias importantes? Tem. Então você não é cortar tudo de todo mundo. É avaliar aquilo que faz sentido e o que não faz. E vamos pegar um exemplo prático aqui, o Salim Matar, dono da Localiza. Grande defensor do Estado mínimo, que o Estado atrapalha os negócios. O Salim Matar tem renúncias fiscais na compra de veículos 0 km. Ele vai lá, compra o carro, tem um incentivo, né? E tributos são retirados. Vamos pegar um exemplo aqui, um carro de 100 mil, ele vai lá, compra por 70. Aluga esse carro durante um período, né? Existe ali no contrato que você não pode comprar aqui para vender em seguida, mas tem um período ali que ele espera. Tempos depois, quando é permitido a venda, ele vende esse carro que ele pagou por 70 por 85, né? Fica competitivo no mercado de usados. Hoje a Localiza ganha mais dinheiro revendendo carros do que alugando, sendo que a Localiza existe para alugar. Então ela se aproveita de um benefício que não faz sentido para lucrar em cima dele, ou seja, ela está tirando do Estado o dinheiro que podia ir para a escola, para a saúde,
para ir para o bolso do dono, que fica aí bilionário. Vamos pegar uma outra ideia que o Ciro fala, que é aumentar o imposto de renda de quem ganha muito para poder aliviar de quem ganha pouco. E muito mais. Para que isso? Para o Ciro ser um malvadão que cobra imposto? Porque é assim, né? Tem uma certa elite que vê imposto como algo prejudicial, mas a sonegação tá ok, pode. Agora, por que o Ciro defende isso? Para ser um malvadão, um cara que quer cobrar imposto? É porque a partir dele que a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Não tem que pegar a carga tributária e da noite para o dia elevá-la, não. Você pode fazer ajustes aqui e ali. Por exemplo, cobra um tributo, como lucros e dividendos, para você reduzir tributação sobre consumo, que penaliza os mais pobres. Então, como eu falei, aumenta a tributação de grandes heranças para aliviar as pequenas. Mesmo que no final das contas você mantenha a mesma tributação, a mesma carga tributária, é necessário corrigir injustiças gravíssimas que beneficiam quem? A gente volta lá no vídeo do Mamãe Falei. Essa elite. E a elite não quer quem? Não quer o Ciro Gomes. Então, a partir daí, você percebe quem que tem proposta que atinge ela. E não é atingir ela por ser inimigo da elite, não. É porque ela quer manter como tá, porque é defendendo os seus interesses. E o Ciro não quer entrar na presidência para servir a eles, quer servir ao povo. Essa elite quer qualquer um, menos o Ciro. Lembra da frase do Temer? Qualquer um, menos o Ciro. É mais ou menos isso que a elite pensa. E se o Temer diz isso, é sinal de que o Ciro deve ter boas virtudes, cá entre nós, né? A elite tentou emplacar o Huck, desistiu, a Moedo desistiu, o Mandetta desistiu, o Dória tá aí, não sai dos 2%, vai para 3%, volta para 2%. O Felipe Dávila, do Partido Novo, que também defende essa pauta mais liberal, que agradaria a elite, marca 0, quando muito 1 ponto. E o Moro, né? Me parece que é a última tentativa. Já bateu aí 11%, 12%, agora tá na casa de 7%, 8%. Será que ele vai conseguir recuperar? Acho difícil. O noticiário para o Moro não está nada agradável, nada positivo. E o candidato que concorre com o Moro nessa terceira colocação para tentar crescer e tirar Bolsonaro do segundo turno é Ciro Gomes. Que, apesar do esforço dessa elite, o Ciro tem conseguido, enfim, resistir nesse momento. Resistir já é importante e agora entra numa tendência de alta. Vamos aguardar e ver se essa tendência se confirma, porque pode também ser que não confirme. Enfim, não tem nada certo para o que vai acontecer em outubro. E só um detalhe aqui, quando a gente fala assim, a elite não quer o fulano, não quer o Beltrano, é porque quando você fala elite parece uma coisa abstrata. Quem quer essa elite? Essa elite são os poderosos que mandam nesse país e eles têm influência sobre a imprensa, sobre também institutos, né? E daqui a pouco o instituto solta uma fake news aqui, o outro solta dali, e também sobre partidos políticos, né? Então a elite, essa Faria Lima que ele citou lá, ela tem aí os seus tentáculos. Não ela toda, tem parte muito pequena dela que tem uma certa preocupação. O Ciro, quando foi, por exemplo, participar da live ali no parlatório, diga-se de passagem, uma participação belíssima, ele estava diante de alguns que fazem parte dessa elite. E a gente percebe neles, pelo menos no discurso, uma certa preocupação e até simpatia pelo Ciro. Mas a gente sabe aí que tem uma parte, como ele disse lá, eu também não gosto de generalizar, que é uma parte muito podre, que só se preocupa com o ganho de amanhã, pouco se importando se nós teremos o Brasil, no mesmo momento em que eles ganham bilhões de um lado, milhões passando fome na fila do osso, enfim. E quando a gente fala de política, que é o propósito desse canal, a gente está falando disso, né? De você, a partir de uma medida, saber se alguém vai morrer ou não, né, na fila de um hospital esperando cirurgia. Se a criança vai ter creche para ficar enquanto o pai e a mãe trabalham. Né? Se o aluno que saiu da escola vai ter universidade pública e de qualidade para ingressar. Ou se ele vai ter que se endividar no FIES, como aconteceu nos governos do PT. Então é isso, meus amigos. É necessário falar de política porque é a partir dela que a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.